Boa tarde a todos. Meu nome é Larissa Raquel Gomes Silva, sou mestre em Artes Visuais pela Universidade Federal da Paraíba, atualmente professora substituta da Universidade Regional do Cariri, do Departamento de Artes Visuais, onde eu também me graduei. A universidade ela funciona atualmente na cidade de Crato, onde eu resido. E é nessa cidade que também está a Associação das Bonequeiras do Pé de Manga, o foco desse artigo. As bonequeiras, elas começaram em 2002 e elas até hoje têm trabalhado no processo de criação de bonecas de pano, bonecas como essa. A ideia surgiu a partir de uma provocação da Elisete Leite sobre criar essas bonecas para um trabalho específico com terapia. A Elisete, ela atualmente mora em São Paulo, mas ela era do Crato. Ela passou a infância, boa parte da vida no Crato. E foi junto com a prima dela, a Gertrudes Leite, que elas juntas conseguiram reunir um grupo de mulheres para criar juntas essas bonecas de pano que elas conheceram na infância. Apesar de não saberem costurar ou fazer bonecas, juntas elas conseguiram criar esse objeto que hoje não é só usado para essa terapia, mas também é usado como uma fonte de renda extra, porque elas vendem essas bonecas em eventos, em feiras de artesanato, e vem participado muito ativamente de vários outros projetos também, graças à criação dessas bonecas. Gertrudes também é do Crato, e ela passou a infância com a Elisete, e por isso que as duas juntas tentaram inicialmente procurar uma bonequeira que conhecesse e que ainda fizesse esse tipo de boneca, o que é muito raro hoje em dia. Porém, pela falta de alguém que estivesse trabalhando com essas bonecas na época, elas juntaram as vizinhas e amigas, todas as mulheres que tinham esse interesse em aprender juntas, né, a fazer esse objeto. E nisso reuniram um grande grupo de mulheres, chegou a mais de 80 mulheres. A associação atualmente é um número bem mais reduzido. Particularmente, eu só tive contato com 6 dessas mulheres na época da escrita da dissertação, mas mesmo assim é um grupo muito ativo. Elas não se reúnem mais embaixo do pé de manga, cada uma produz na sua casa, mas mesmo assim é um grupo que é unido, de certa forma, em prol de não deixar morrer essa boneca que foi tão difícil de ser construída durante esse processo. E é bem interessante que a associação reuniu várias mulheres, como a Francisca, por exemplo, que era só dona de casa e que encontrou na boneca mais uma fonte de renda, porque, apesar de tudo, ainda se acredita que na região que o homem é que tem que prover tudo da casa, tem que ser o homem da casa, e a mulher só vai ser a dona de casa, que vai servir ao marido. E ela vem quebrando com isso e encontrou na boneca uma fonte de renda que o marido inicialmente não achava interessante, mas que agora já ajuda ela nesse processo de criação de confecções de bonecas até. É interessante como essas mulheres foram crescendo a partir de uma ideia tão simples. Também a gente vê histórias como a da Ana Teresa, que perdeu a filha de forma muito prematura, mas encontrou também na produção de bonecas mais do que um hobby, uma terapia, onde ela encontrou esperança e um sonho novo para se viver a todo dia. Ela é uma das mais criativas do grupo. Ela não foca só em bonecas comuns, como essas são chamadas. Elas chamam bonecas que têm essa estética de bonecas comuns, porque elas são mais simples de serem feitas. Mas a Ana Teresa, ela gosta muito de criar. Então, ela se inspira muito em personagens. Essa aqui, por exemplo, foi uma encomenda que eu fiz. Ela seria a representação da Tarsila do Amaral em boneca. E ela tem todo o cuidado com a roupa, na hora de pesquisar como seria a roupa, os acessórios e tudo mais. É muito bonito ver o resultado do trabalho dela, porque não é só uma questão da beleza estética, mas a beleza de que ela encontrou na boneca algo que faz ela ir além e procurar essa arte que ela está começando a ter percepção e criando. E não só ela, mas a mãe dela, na verdade,
que é a Dona Vilani, foi ela que iniciou no grupo. A Ana Teresa entrou bem depois que a mãe tinha iniciado, mas a mãe dela que inicia nesse grupo e que também leva a Ana Teresa depois para lá. A Dona Vilani, tem uma característica muito interessante, que ela é muito perfeccionista. Então, todas as bonecas que ela faz, ela tem muito cuidado com a roupa, com os acessórios, com a costura. Ela tem mais de 80 anos, mas mesmo assim continua produzindo não só bonecas, bonecas de todos os tamanhos, de grandes a pequenas, mas ela ainda costura. E isso é um fazer que ela traz desde a infância. Ela costura desde criança. E é algo que ela lembra muito, que para ela as bonecas representam a criança que um dia ela foi. Porque como é uma característica de várias dessas mulheres, é que elas não tiveram a infância, elas não tiveram tempo de ter infância. Então essa boneca, essa representação é mais do que um brinquedo, é a infância que elas não tiveram. E isso é algo que vai sendo relatado durante todo o discurso delas. A gente também tem as irmãs, a Rosário e a Marilac. Elas entraram juntas na associação e elas também têm a boneca, essa fonte de renda, esse objeto de infância. E nisso que a gente vê é que essas mulheres, elas encontraram muito mais do que só um produto. Elas encontraram uma emancipação, uma forma de se sustentarem, de criarem e de terem infância por alguns momentos de volta durante a criação dessas bonecas. E foi isso um pouco que eu senti durante a pesquisa, que a minha infância ela foi muito privilegiada. Eu tive a minha infância, eu tive as minhas bonecas, eu brinquei. Elas não. Elas tiveram histórias muito mais carregadas, onde elas não tiveram tempo de brincar, mas mesmo assim, hoje elas encontram não só a fonte de renda, mas também um brinquedo. E é aqui que eu chego à conclusão que a nossa região, aqui o Cariri, como é conhecida a região, ela tem uma fonte de cultura muito forte, tem várias possibilidades, várias atuações. Ela é muito conhecida muito mais pela xilogravura, só que tem muitas mulheres que trabalham em todos os campos das artes visuais, da cultura, do artesanato. A Associação das Bonequeiras no Pé de Manga é só um exemplo de mulheres que estão se emancipando, que estão encontrando novas fontes de renda, é uma fonte também de expressão. E nisso a gente vê o quanto é complicado, não só para as visuais, mas para a cultura de forma geral, é o incentivo. Elas não têm incentivo, elas não recebiam incentivo e até hoje é difícil conseguir o incentivo do governo, da prefeitura. Elas trabalham de forma muito autônoma. Elas têm que correr atrás de eventos, de feiras, de encomendas. Mas mesmo assim, elas persistem, querem permanecer criando essas bonecas porque elas entendem que a boneca de pano é um patrimônio não só da cultura, mas é uma representação da infância desse povo que não tem tempo de ter ela. E a bonequinha desperta todas essas memórias, traz de volta todo esse contexto e tudo mais que a infância perdida pode representar. É muito interessante de eu ter realizado essa pesquisa, de estar em contato com mulheres que tiveram uma infância totalmente diferente da minha, mas mesmo assim eu consegui entender o lado delas, consegui escutar suas histórias e trazer para cá. Então agradeço muito pela atenção. Boa tarde a todos.